Olá pessoal, estou continuando a passar aqui alguns exercícios para você resolver de programação, tá? Esses aqui eu acho que estão mais dentro da segunda aula. Vamos fazer a leitura desses exercícios e depois a gente resolve eles, tá? Quer dizer, eventualmente a gente pode tirar um tempo para resolver esses exercícios no futuro, mas no momento eu quero que vocês tentem fazer esses exercícios. Então vamos lá. No primeiro exercício, você irá trabalhar com a conversão de temperatura em graus Celsius e Fahrenheit. Escreva um programa que recebe como entrada uma temperatura, um número float, um número real, em graus Celsius e transforma para Fahrenheit. Lembre que existe uma fórmula: temperatura em Fahrenheit é a temperatura em Celsius vezes 1,8 mais 32. É só aplicar essa fórmula. Salve o programa como lab2.c. Exemplo: suponha que você digitou 31.5. Seu programa terá a seguinte saída: entre com a temperatura em Celsius. Aí você faz a leitura com scanf, calcula a temperatura em Fahrenheit e imprime a temperatura em Fahrenheit. Então é para você fazer usando a fórmula: temperatura em Celsius vezes 1,8 mais 32. Item B. O programa deve ler como entrada um número real, um float, em graus Celsius e transformá-la para Fahrenheit. Obviamente, temperatura em Celsius é a temperatura em Fahrenheit, menos 32 dividido por 1,8. Exemplo: supondo que você digitou 50,5, seu programa terá a seguinte saída: entre com a temperatura em Fahrenheit, leu a temperatura em Fahrenheit, imprimiu a temperatura em graus Celsius, faz a conversão por meio de uma fórmula. O valor da temperatura é lida do teclado com o scanf. Segundo o plano de ensino da disciplina, aqui nós estamos em EB 302, tá, mas dá para entender. A média das provas será calculada da seguinte forma: a média é 2 vezes a P1, mais 3 vezes a P2, mais 5 vezes a P3 dividido por 10. Essa é a fórmula que você vai aplicar. Em seguida, o programa deverá ler do teclado as 3 notas das 3 provas e calcular a média, conforme a fórmula acima. Por exemplo, se você tem 8,5 na P1, 7 na P2 e 6,5 na P3, a sua média será 7,05. Então, coloca lá, entre com as notas, 8,5, 7, 6,5, a média 7,05. Duas casas de precisão. Prestar atenção, duas casas de precisão. Exercício 3. Faça um programa que lê um caractere do teclado e então escreve na tela o caractere seguinte, o próximo. Tá? Salve o programa como exercício 3 lab 2. Exemplo: se você digitar A, o programa deve escrever a letra B. Dica: veja o efeito de somar uma variável do tipo caractere com um número. Leia um determinado caractere, some um e imprima na tela, provavelmente você vai ter o efeito desejado aqui. Programa 4. O programa, em seguida, deve ler do teclado nome, idade e altura. E a turma ou é turma G ou é turma H. E então escrever uma frase utilizando todos esses dados que você leu. Exemplo de funcionamento: entre com os dados nome, idade, altura e turma. Aí a pessoa entrou: Fiorentina de Jesus, 51, 1,95, F. A Fiorentina de Jesus tem 51 anos, 1,95 m de altura e é da turma F. Então é para você ler essas variáveis, montar uma frase e escrever. Exercício 5. Leia hora, minuto e o segundo da primeira data, leia hora, minuto e segundo da segunda data, que deve ser posterior, então a segunda data vem depois da primeira. Suponha que o dia, o mês e o ano são iguais. Imprima na tela a diferença entre os dois tempos. Aqui tem um exemplo: entre com hora, minuto e segundo. 1 hora, 20 minutos e 3 segundos. Entre com hora, minutos e segundo final. 2 horas, 10 minutos e 1 segundo. O delta, a diferença, é 0 horas, 49 minutos e 58 segundos, tá? Então aqui tem uma regrinha: estourou
60 segundos ganha mais 1 minuto, estourou 60 minutos ganha mais 1 hora. Leu a hora original, leu a hora final, calcula a diferença entre as 2 horas. E o último exercício, chega, né, professor? Já deu para cansar, tem bastante coisa para fazer. Mas é isso, programar a gente aprende programando, não existe outro caminho, tá? Não tem solução fácil. Mesma coisa, eu quero aprender inglês. Como é que eu vou aprender inglês? Tem que treinar, tem que praticar. Você não vai aprender inglês se você não treinar, você não vai aprender a programar se você não praticar. Tentar fazer todos os exercícios, tá? Então eu estou passando exercícios, não são para entregar, tá? Exercícios para vocês fazerem. Leia dia, mês, ano, hora, minuto e segundo da primeira data. Leia dia, mês, ano, hora, minuto e segundo da segunda data, que deve ser posterior à primeira. Imprima na tela a diferença entre as 2 datas. Observação. Como o tamanho do mês não é constante, nem o do ano, com os conhecimentos atuais no curso, o problema só pode ser resolvido aproximadamente, tá? Então, você não sabe se o mês tem 30, 31, você vai ter que fazer uma aproximação aí, supor que o mês tem 30 dias, supor aí a quantidade de dias do ano, tá? Então, tentar resolver esse problema aqui. Se conseguir fazer uma solução perfeita, tudo bem. Se conseguir fazer uma solução aproximada, tá joia também, tá? Então, essa é a lista de exercícios que eu estou deixando para vocês. A próxima vai ser uma tarefa para entregar.